Gestão de pessoas é uma área muito sensível à mentalidade que predomina nas organizações. Objetivos organizacionais são ações declaradas que deverão ser seguidas para atender à missão e chegar ao status futuro pretendido. Socialização organizacional é o modo como a organização procura marcar no novo funcionário um modo como ele deve pensar e agir de acordo com os ditames da organização, que é o PCRJ. Missão da socialização organizacional é a razão de ser de uma futura empresa, né? E a visão é a declaração do estado futuro desejável da organização, como se pretende que a organização seja vista e reconhecida. Infraestrutura e logística. Produtos diretos de consumo são uma divisão dos insumos diretos. Exemplo, produtos de conveniência, produtos de comparação, produtos de especialidade. O que é estoque imobilizado? O estoque imobilizado é o estoque parado, ou seja, foi gasto dinheiro na aquisição de materiais que ainda não foram utilizados. Vamos continuar, então, infraestrutura, né? Então, vamos lá. Infraestrutura. Já os custos com estoques são aqueles que são gerados a partir da necessidade de estocar os materiais. Nesta categoria, com certeza o mais expressivo é aquele em que a organização perde imobilizando o capital em estoque em vez de aplicar esse valor no mercado financeiro, ganhando a remuneração dos juros ou aplicando em outras atividades e programas. Existem outros custos com estoques, como as perdas e roubos, a própria depreciação dos materiais, etc. No que diz respeito aos custos relacionados à emissão de pedidos, seus valores são inexpressivos em relação aos demais. Todos os gastos relacionados à emissão de pedidos na organização devem ser computados nesta categoria. São considerados custos com emissão de pedidos o salário do comprador, o aluguel do espaço destinado ao setor de compra, os papéis usados na emissão do pedido, etc. Por fim, o mais importante de todos, os custos com transporte. Vamos dividi-los em duas abordagens. O custo do frete do fornecedor até os locais indicados pela nossa organização e quando a distribuição entre a organização se dá com veículos próprios ou locados. No primeiro caso, o valor do frete já está incluído no custo do produto quando de sua aquisição. Quando adquirimos produtos e a distribuição fica por conta do fornecedor, até as nossas unidades, os custos desses produtos tendem a ser maiores do que quando são entregues de maneira centralizada ou regionalizada. No segundo caso, também, todos os custos com frota própria, como a depreciação dos veículos, pneus, combustíveis, custo de oportunidade de veículos, salários, manutenção, incidem no custo logístico. Da mesma forma que os custos com frota alocada ou um esquema misto também. Uma vez identificados quais são os custos logísticos, as organizações devem atentar para aqueles que geralmente não são computados, por serem quase imperceptíveis. Vamos terminar um pouco para passar depois para outro módulo. Então vamos lá. Quais as vantagens que a PCE-RJ terá na utilização do código de barras em seus produtos adquiridos? Bom, é um conjunto de padrões que possibilita a gestão eficiente da cadeia de suprimentos, identificando com exclusividade produtos, unidades logísticas, localizações e serviços, viabilizando a total rastreabilidade das operações. A Prefeitura está utilizando o controle de código de barras em que situação? Bom, a Prefeitura utiliza os códigos de barras para controle de processos internos. Qual seria a contribuição da homologação de marcas no âmbito da PCE-RJ? A contribuição seria a certeza de que os produtos adquiridos estariam dentro dos padrões de qualidades exigidos.
Para que serve a catalogação de material na PCRJ? Bom, a catalogação de material na PCRJ, ela com certeza possibilita a implantação integral e uniforme do sistema de material. O que é codificação genérica? A codificação genérica é a forma de codificação que estabelece um código comum a itens da mesma natureza. O que é nome básico? Bom, o nome básico é a denominação mais elementar de um material, evitando-se o uso de pluralidade, sinônimos, uso de palavras estrangeiras, gírias ou regionalismos. O que é nome padronizado? O nome padronizado é a nomenclatura adotada para representar agrupamentos de bens similares, visando a abolir o uso de palavras referentes a marcas comerciais registradas, gírias e regionalismos, pluralidade de sinônimos e termos alienígenas. Qual a importância da descrição complementar? Bom, a descrição complementar é a reunião de informações relacionadas a um determinado material, permitindo sua identificação clara e precisa. O que você sabe sobre identificação auxiliar? Bom, vamos lá. A identificação auxiliar é um conjunto de informações destinadas a complementar os dados descritivos, constituindo-se numa fonte de auxílio aos serviços de identificação. Com que objetivo a Marinha Americana desenvolveu o Federal Supply Classification? Bom, a Marinha Americana desenvolveu o Federal Supply Classification para estabelecer uma linguagem comum de identificação de cada item de material, registrar fontes de suprimento dos itens de material. Terminando as